tenho uma palavra para compartilhar com você. Sabemos que esse tempo é um tempo em que as pessoas estão confinadas. É difícil, porque sentimentos que muitas vezes estavam escondidos na nossa alma, eles começam a aflorar, e não são bons sentimentos. Alguns sentimentos de tristeza por não poder estar na casa de Deus, sentimentos que abatem, que entristecem, sentimentos que preocupam, e muitas vezes esses sentimentos se refletem na nossa carne em forma de dor por não poder estar na casa de Deus. Você pode não estar na casa de Deus, mas hoje é a casa de Deus que está na sua casa, e o Espírito Santo de Deus está aí. Eu tenho certeza que se a sua adoração é uma adoração sincera, o Espírito Santo está aí na sua casa, e se eu fechar os olhos, eu posso até ouvir o seu glória a Deus aí do outro lado, porque eu sei que o seu coração arde pela presença de Deus. Você tem sede, e muitas vezes nós nos encontramos aí longe da presença de Deus, não, longe da casa dele, sim, mas eu sei que o Senhor, Ele está com você agora, e talvez você se sinta como o salmista do Salmo 42 e 43, e é sobre isso que eu quero falar, porque essa crise que nós estamos vivendo agora, ela não pode derrubar você. Você não pode sucumbir ante essa crise, porque muitas vezes as nossas lutas nos abatem, nos entristecem, nos jogam no chão. E o Salmo 42, juntamente com o 43, que antes fazia parte, era um único salmo, fala da angústia de um servo de Deus, a ponto dele entrar num quadro depressivo e chegar a dizer as palavras que eu vou compartilhar com você agora. E é sobre isso que nós queremos falar, que a palavra de Deus entre na sua vida e no seu coração nessa noite. Nós vamos ler o Salmo de número 42 a partir do versículo 5. E é interessante que o texto que eu vou ler, ele se repete mais uma vez no Salmo 42 a partir do versículo 11, e repete também aqui no Salmo de número 43 a partir do versículo 5. E quando algo se repete na palavra de Deus, a gente tem que ficar atento. Por 3 vezes é a mesma frase. E qual é a frase que o salmista está expondo agora aqui? Ele está mostrando o que acontece no seu coração. Ele diz no Salmo 42, versículo 5: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Uma outra versão da Bíblia, a nova versão internacional, nos diz: sabe, muitas vezes a gente se encontra como esse salmista. O interessante de notar é que nós não estamos falando de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus. Não, nós estamos falando de alguém que não apenas conhecia Deus, mas amava a Deus e servia a Deus com alegria. E o que isso significa? Significa que qualquer um de nós, eu ou você, por causa das lutas, das dificuldades ou das crises que enfrentamos, nós podemos entrar numa situação como essa, entrar em parafuso, numa crise emocional, até mesmo numa depressão. E esse era o estado que se encontrava o salmista, esse homem de Deus que escreveu esse salmo. Na verdade não foi só um, foram vários. O
os filhos de Corá, os filhos de Coré, que escreveram tanto o Salmo 42 como o Salmo 43. E nós encontramos agora esses homens de Deus num estado lastimável, um estado de perturbação emocional. Eles estavam realmente ali quebrados. O coração deles estava aos pedaços. E aqui, quando nós estudamos este salmo, nós começamos a perceber que isso pode estar acontecendo nas nossas vidas. E se por acaso você está vivendo um momento como esse, de angústia, de dor na alma, porque ficar confinado dentro de casa não é bom, é péssimo. Muitos estouram, muitos às vezes surtam por causa disso. Mas vamos ao que interessa. Por que é que isso aconteceu com esse homem de Deus? Por que é que isso pode acontecer comigo ou com você que me vê? Muitas vezes, angústia, dor na alma, ansiedade, ou até mesmo a depressão, chegam ao nosso coração. Por quê? Porque nós olhamos demais para o nosso passado. Olhamos demais para o nosso passado, olhamos demais para o que está acontecendo agora no presente, e não olhamos para Deus. Você veja que tudo isso começa a acontecer porque nós tiramos o olhar do nosso Deus. Agora o salmista está olhando demais para o passado, olhando para a situação presente, e ele não consegue resolver, ele não consegue dar um passo à frente. E muitas vezes você pode estar assim, por causa dessa crise que sobreveio sobre todo o planeta. Você não consegue dar um passo adiante, você está com medo. Você na verdade pode estar apavorado ou abatido, literalmente caído no chão. O salmista se encontrava nessa situação porque estava olhando demasiadamente para o passado. E veja que quando ele olhava para o passado, ele não estava lembrando de coisas ruins a princípio. Ele estava lembrando de como ele servia a Deus, de como ele ia em procissão, como ele conduzia as pessoas à presença de Deus. Às vezes a nossa alma está tão abatida, está tão machucada, que nem as coisas boas do passado conseguem nos levantar. Apesar de Jeremias dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas às vezes a gente chega num ponto que nem aquilo que pode nos dar esperança nos põe para cima. O salmista lembrava dos tempos em que ele dirigia, as procissões que subiam para o templo, sabe? Ele fala no versículo 4: quando eu me lembro destas coisas, choro angustiado, como eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Ou seja, nós não estamos falando de uma pessoa que tinha um temperamento depressivo, nós estamos falando de uma pessoa que era alegre. Nós estamos falando de alguém que era para cima. Nós estamos falando de alguém que todo mundo invejava e que ia ser como aquela pessoa, que tinha aquela pessoa como modelo. Mas só que agora o modelo estava prostrado, estava frustrado. E nem mesmo as lembranças de como ele conduzia os peregrinos até o templo de Jerusalém lhe faziam sorrir novamente. Na verdade, ele fala que quando ele lembrava, ele fala de lágrimas que o alimentavam de dia e de noite. Ele fala de choro angustiado. Meu querido, minha querida, não sei como é que você está. Talvez você precise olhar para Deus, porque às vezes nós estamos olhando demasiadamente para o passado, ou demasiadamente para os problemas que nós estamos enfrentando. E ele dizia: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que é que você está prostrado no chão? E não havia nada, nem do passado, nem do presente, que o colocasse para cima. Na verdade, quanto mais ele lembrava, mais ele se frustrava, porque ele não fazia nada daquilo que ele tinha feito no passado. Deixa eu te dar um conselho. Eu gosto muito desse versículo de Isaías 43:18. Deus diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas.
Eis que eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz agora, porventura não percebeis? Quando a gente olha demasiadamente para o passado, ou para o presente, para os problemas, ou até para aquilo que nós fazíamos, nós deixamos de ver o agir de Deus hoje. Eu quero dizer que hoje Deus está agindo na sua vida, que hoje mesmo Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na sua casa, na sua família. Hoje mesmo as portas podem se abrir. Eu sei que você foi usado tremendamente no passado, ou talvez te feriram no passado, mas o passado não vai resolver nada. O que resolve é você crer no Deus que você serve hoje. A sua fé do passado não vai servir para nada hoje. A sua esperança do passado não vai servir para nada hoje. Você tem que esperar em Deus hoje, olhar para Ele hoje. Por que é que neste salmo o salmista estava no chão, estava abatido? Porque estava perturbado emocionalmente. Isso pode acontecer comigo ou com você, porque muitas vezes já não é o passado, mas nós olhamos demasiadamente para os nossos problemas e deixamos de olhar suficientemente para as promessas de Deus. Os problemas não são e nunca serão maiores do que o Deus a quem nós servimos. Além dessa crise global, existem crises pessoais que talvez estejam ajudando a piorar o seu quadro emocional. Mas esse é o momento de você olhar para o Senhor, de você olhar para cima. O que nós vemos aqui é o quadro de uma pessoa esmagada por um fardo pesado demais para ela suportar. Ele dizia: por que te perturbas dentro de mim? Significa literalmente: por que você está soltando esse grito de lamento dentro de mim? Havia um tumulto interior dentro dessa pessoa que estava aqui agora. Ela passava nesse momento a valorizar muito mais os problemas, e aquilo que era de ruim estavam sendo potencialmente multiplicados no coração dele. Uma pessoa depressiva, se você falar uma palavrinha, ela pode multiplicar isso exponencialmente para o mal, e nada que viesse de bom para o salmista poderia ajudá-lo nesse momento. E nós ficamos tristes porque ele olhava muito, demasiadamente, para os seus problemas. Ele estava desenvolvendo um tipo de conversa agora que só o abatia. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? E quando você acompanha o desenrolar do salmo, você vai ver que ele vai expondo e vai vomitando certas situações. Então, primeiro, pare de olhar para o passado. Pare de olhar demasiadamente para o passado ou para o presente, e olhe para Deus. Pare de olhar para os problemas atuais, para as dores, para a angústia, e olhe para as promessas do Senhor. Lucas 1,37 nos assevera, escute, diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai passar, mas as palavras e as promessas de Deus, elas permanecerão. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, porque muitas vezes nós ficamos nessa situação deprimidos, angustiados, desanimados, desalentados, depressivos, é porque na verdade nós olhamos demais para nós mesmos e muito pouco para Deus. Muitos de nós vamos à igreja, cantamos as canções, os hinos, lemos a Bíblia, batemos palma, mas na hora da crise a gente só pensa na gente. A gente vê o pessoal aí de uma forma louca entrando no supermercado e enchendo carros e mais carros com desespero, e ninguém lembra daqueles que estão morando nas ruas, que precisam tanto de ajuda como nós também, mas é cada um pensando em si.
E nós, quando estudamos este salmo, tanto 42 junto com 43, nós percebemos que o salmista, ele pensava muito em si. Por quê? Por que esse salmista estava desalentado? Porque ele estava olhando demais para si e muito pouco para Deus. Eu fiz questão de marcar na minha Bíblia todos os pronomes que se referem a si mesmo. E eu cheguei à conclusão que a primeira pessoa, o pronome na primeira pessoa é usada 51 vezes em 16 versículos. Em 16 versículos o salmista fala 51 vezes sobre ele. O pronome pessoal eu ocorre 14 vezes. O pronome me e mim 16 vezes. Pronome meu e minha 21 vezes. Por outro lado, o nome de Deus ocorre apenas 20 vezes. Sabe, quando você olha demais para si e deixa de olhar para Deus, isso é um sinal de que você está perdendo a confiança nele. Ele perguntava: por que estás abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Uma das respostas está aqui: porque ele olhava demais para si, se preocupava demais consigo, se preocupava demais com as suas necessidades. Por 51 vezes a gente vê isso acontecer. Mas a resposta para tudo isso estava nesta frase: espera em Deus. E a gente tem falado muito de esperança, e essa é uma palavra que tem que prevalecer nesses dias de angústia, nesses tempos tão cruéis, e que muitas pessoas estão passando por um confinamento social. O que nós temos que fazer é semear a esperança, é levar a palavra de fé, é levar a palavra que vai colocar essa pessoa para cima. Por isso eu estou aqui em nome de Jesus, dizendo que você pode estar com a sua alma perturbada, até porque você está olhando demasiadamente para o passado e para o presente. Pode ser porque você está olhando demasiadamente para os problemas, ou até olhando para si, tem deixado de olhar para Deus. Mas agora chegou o momento de você agir como o salmista agiu. O que é que ele diz? Minha alma, eu sei que você está perturbada, eu sei que você está abatida, eu sei que você está deprimida, mas escuta aqui, você tem que aprender a esperar em Deus, porque eu vou me levantar, eu não vou ficar prostrado não. Espera em Deus, minha alma, porque eu vou voltar a louvá-lo, eu vou voltar a exaltá-lo. Eu andava lá, eu dirigia o povo na procissão, eu ia na frente conduzindo o povo até o templo, mas eu vou voltar a fazer isso, mas eu vou voltar a fazer isso muito melhor do que antes. E a hora de você dizer isso para a sua alma e dar um cala-boca na sua alma e dizer: alma, peraí, quem manda aqui sou eu. E você vai respeitar a minha vontade agora. Espera em Deus, fica quieta, porque eu vou voltar a louvá-lo, eu vou voltar a exaltá-lo. Escute, queridos, o que aprendemos com isso? É que o fato de nós enfrentarmos momentos ruins pode até nos causar um abatimento, uma depressão natural, não a patologia, mas uma depressão, uma tristeza profunda até. Mas a partir do momento em que essa tristeza, essa dor, essa angústia, essa amargura, essa ansiedade continuam permanecendo na nossa alma por um tempo prolongado, isso significa que nós permitimos. Em algum momento nós não demos um basta na sua alma. E muitas vezes chega um ponto que não dá mais para dar um basta, porque de uma preocupação, de uma dor, de uma angústia, isso passou para um problema patológico. E aí já deixa de ser um problema emocional ou espiritual e tem que ser tratado por médicos. Mas dê um grito hoje para a sua alma, dê uma ordem a ela. Você vai ter que aprender a ter esperança em Deus. Você vai ter que aprender, ó minha alma, a partir de hoje, a partir desse momento, aprender a esperar no Senhor e dizer
para si mesmo meu passado. O que era bom, o que era ruim já passou. Faça como o apóstolo Paulo, que nos diz: mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Ponha alvos no seu futuro, mas ponha Deus como primeiro alvo da sua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, aquilo que você achou que você não iria conquistar, que você não iria alcançar, você vai alcançar sim, porque agora Deus é o teu alvo. Deus é o alvo da sua oração, da sua fé, da sua esperança. A sua esperança não está mais nos homens, a sua esperança não está mais no seu passado, a sua esperança não está mais nas coisas que você vê ou deixa de ver, a sua esperança não está no seu próprio conhecimento. Você não está mais confiando, se estribando na sua própria força, no seu próprio conhecimento, no seu poder aquisitivo. Agora a sua esperança está em Deus. Aprenda com aquilo que o salmista está dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu auxílio e Deus meu, ou Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Tire os olhos de qualquer coisa agora, principalmente dos problemas e daquilo que lhe abate. Ponha um alvo, e o nosso alvo tem que ser Cristo. Temos que nos voltar para Ele agora, e a sua alma estará nas mãos dele. Da próxima vez que você estiver deprimido, pergunte para a sua alma: por que você está abatido, a minha alma? E por que você está perturbada dentro de mim? Então diga para a sua alma: hoje você vai aprender a esperar em Deus, porque eu vou adorá-lo, eu vou louvá-lo, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o meu socorro, Ele é a minha salvação, e é o meu Deus.